Vamos começar mais um vídeo do nosso canal Revisões Matemáticas. Eu sou o professor Elvio e nós vamos resolver mais uma questão da OBMEP 2019 do nível 1, fase 2. E já eu peço que vocês compartilhem o nosso vídeo. Se gostaram, dê o seu like e se inscrevam no nosso canal. Vocês vão ajudar muito a gente a continuar com esse projeto. Muito bem, vamos começar a nossa questão. Paulinho tem peças com 5 formas diferentes: cubos, pirâmides, esferas, cilindros e cones. É importante você perceber logo o que representa cada uma dessas figuras. Vamos lá. A esfera, nós temos aqui, ela é semelhante a uma bola de futebol. O cubo, esse aqui, ele se assemelha a uma caixa, certo? O cilindro se assemelha a um copo. A pirâmide parece com as pirâmides do Egito, é claro que bem menor. E um cone, que é o chapeuzinho de palhaço, ok? Então tá aqui o cone. Observem que esses sólidos esses sólidos geométricos foram colocados em 2 balanças, onde na primeira balança você tem a esfera, o cubo e o cilindro, e eles estão em equilíbrio. Significa que a massa da esfera, o peso da esfera, é igual ao peso do cubo e do cilindro. Na outra balança, você tem a pirâmide e o cilindro, de um lado. Do outro lado, você tem o cone, que é o chapeuzinho de palhaço, tá certo? Observe que eles também estão em equilíbrio, ou seja, a massa desses dois juntos é igual à massa desse cone, ou seja, o peso, né? Então, uma coisa que você deve observar também, que é muito interessante que você observe, é que existe um cilindro em uma balança e um cilindro na outra balança. E esses 2 cilindros aqui, eles têm a mesma massa, eles têm o mesmo peso. Isso é uma observação interessante. Então, muito bem, peças com a mesma forma têm o mesmo peso. Ele coloca algumas peças numa balança de prato e observa o equilíbrio nas 2 situações abaixo, certo? Foi o que nós observamos aqui. Muito bem. Então vamos para a letra A. Indique se as figuras abaixo representam situações certas ou erradas, certo? Então observe, foi tirado os sólidos das 2 balanças e foi recolocado de forma diferente, né? Por exemplo, na primeira balança foi colocado o cone e foi colocado a pirâmide, o cone de um lado, a pirâmide do outro, certo? Se você olhar aqui para essa configuração, essa segunda configuração aqui, você vai ver que foi tirado o cilindro, certo? Então foi tirado o cilindro aqui. Se você tira o cilindro e ele tem um determinado peso, uma determinada massa, o que vai acontecer? Como eles estavam em equilíbrio, então o cone vai ficar mais pesado. Então vai haver uma inclinação para o lado do cone, certo? Como aconteceu aqui, ó. Ficou mais inclinado para o lado do cone. Então, nesse caso aqui, a gente pode confirmar que está certo, porque se eu tiro um peso daqui, certo? E estava em equilíbrio, ok? Se eu tirei o cilindro daqui, se eu tirei um peso daqui, é lógico que o cone vai se tornar mais pesado e a balança vai ficar nesse formato, certo? Com essa inclinação, ok? Então, no caso aqui, está correto. Você pode marcar
como certo. Agora, desse outro lado, observe lá a situação. Foi tirado, ó, de um lado a esfera, do outro lado o cubo e o cilindro. Então, foi tirado novamente o cilindro desse lado aqui. Então, se estava em equilíbrio, logicamente, a esfera ficou mais pesada aqui. Não que a esfera tenha ficado mais pesada, ela continua com o mesmo peso, mas inclinou-se para o lado da esfera. Por quê? Porque foi tirado o cilindro e o cubo sozinho é mais leve do que a esfera. Então também está correto. Ok? Agora, gente, vamos para a letra B. Qual das figuras abaixo representa a situação correta? Então, gente, nós temos aqui uma nova configuração, certo? De um lado, nós temos a esfera e a pirâmide. Do outro lado, nós temos o cone e o cubo. E isso se repete nas três situações aqui, nas três balanças. Só que nesse caso aqui, a esfera e a pirâmide está mais pesada que o cone e o cubo. Aqui é o contrário e aqui os pesos estão iguais. Tudo bem. Aqui ele quer que você justifique. Então vamos fazer uma justificativa aqui bem simples. Vamos pegar bem aqui. Vamos pegar bem aqui a primeira situação. A esfera tem o mesmo peso do cubo e do cilindro. E o cone tem o mesmo peso da pirâmide e do cilindro. Tá certo? Então eu vou escrever da seguinte maneira. Vou colocar aqui a esfera mais a pirâmide de um lado, tracinho, né? Do outro lado, nós temos o cone mais o cubo, certo? Então, eu quero saber se nesse tracinho eu vou colocar maior, menor ou igual. Então, o que eu vou fazer? Eu vou me aproveitar da primeira situação. A esfera, ela pesa a mesma coisa que o cubo e o cilindro. Então, no lugar da esfera, eu vou colocar o cubo mais o cilindro, certo? Então, observe que a esfera, ela tem o peso desses dois juntos, certo? E vou somar com a pirâmide, ok? Novamente vou colocar o tracinho. Do outro lado nós temos o cone, mas o cone aqui ele pesa igual a pirâmide e o cilindro. Então vou colocar aqui pirâmide mais cilindro. Então, o cone aqui, vou colocar aqui para a gente visualizar melhor. O cone pesa igual a pirâmide e o cilindro. Fora isso, ainda temos o cubo, ok? Então, observe. Cubo pesa igual a cubo. Cilindro pesa igual a cilindro. Pirâmide pesa igual a pirâmide. Então, logo nós temos que aqui nós temos uma igualdade. Então, a esfera mais a pirâmide pesa exatamente igual ao cone mais o cubo, certo? E já está justificado. Então, pessoal, na letra C, nós vamos usar a mesma situação. Nós temos aqui, com alguns pesos conhecidos, Paulinho observou a situação de equilíbrio abaixo. Quanto pesam juntos um cubo, uma pirâmide, uma esfera, um cilindro e um cone? Então, observe. Ele quer que você diga quanto pesa
os quatro sólidos juntos, certo? Então ele colocou aqui uma situação: duas esferas, duas pirâmides e um cilindro. Do outro lado, pesos, certo? Então vamos fazer o seguinte: vamos colocar aqui. Vamos colocar para ficar bem claro para você: pirâmide mais pirâmide mais esfera mais esfera mais cilindro. Isso é exatamente igual a 15 mais 10 dá 25, mais 5, 30 gramas. Eu tenho aqui uma pirâmide e eu tenho aqui uma esfera. Eu posso trocar a pirâmide e a esfera por um cone mais um cubo. Então, trocando, fazendo essa troca, nós ficamos com pirâmide, cone, cubo, esfera e cilindro, pesando todos 30 gramas, certo? Então, está respondido a questão. Então, basta você trocar aqui esses dois sólidos, você vai ter todos os sólidos pesando 30 gramas. Eu fiz esta troca me baseando na letra B, na conclusão da letra B, certo? Então, você pode colocar, ó, de acordo com a letra B, vírgula, trocamos uma pirâmide e uma esfera por um cone e um cubo. Logo, temos todas as figuras com massa igual a 30 gramas. E pronto, gente. Está encerrado mais uma questão. Qualquer dúvida vocês podem deixar nos comentários e a gente vai tentar dirimir estas dúvidas. Valeu pela atenção até aqui.